antes de Adão dar seu primeiro suspiro, antes de a terra girar uma vez em seu eixo, antes que as palavras haja luz quebrassem o silêncio. Eles já estavam lá, observando, esperando, regozijando-se. A Bíblia não começa com Adão, nem mesmo começa com a criação. Começa com um mistério, uma assembleia oculta que antecedeu a humanidade, antecedeu o próprio tempo. Um reino onde seres celestiais, chamado de filhos de Deus, ficaram admirados enquanto os fundamentos da terra eram lançados. E sim, isso está na sua Bíblia. No livro de Jó, Deus não fala por metáfora ou parábola. Ele não oferece visões ou sonhos. Ele fala diretamente. E em Jó 38:7, ele levanta o véu da história e pergunta: onde você estava quando lançava os alicerces da terra, quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Aquele momento muda tudo. Ele nos diz que antes de Gênesis 1, antes do Éden, antes do pecado e da salvação, havia um mundo vivo com presença espiritual. Testemunhas divinas que assistiram ao universo se inflamar. Seres que não eram humanos, nem metafóricos, nem simbólicos, mas reais. Este vídeo levará você a esse começo esquecido. Você não apenas ouvirá sobre anjos, você entenderá o que eles eram antes mesmo de serem chamados assim. Você não apenas revisitará Gênesis, você adentrará uma dimensão que existia antes mesmo de a Bíblia mencionar o tempo. Você está prestes a descobrir item quem realmente eram os filhos de Deus. Item qual era o papel deles na arquitetura da criação. Item e como a presença deles reescreve tudo o que pensávamos saber sobre a origem da humanidade. Mas o mais importante é que você entenderá porque a história deles também é a nossa. Porque o que existia antes de nós ainda observa agora. E o que começou na eternidade está longe de terminar. Enterrada no livro de Jó, longe da narrativa da criação de Gênesis, encontra-se uma revelação que a maioria dos crentes nunca percebe de verdade. Não é uma parábola, não é uma visão. É o próprio Deus falando, corrigindo Jó com autoridade divina e revelando algo antigo, poderoso e perturbador. Ele não começa com teologia, ele começa com presença. Onde você estava? Ele diz, quando eu lançava os fundamentos da terra. Não metaforicamente, não figurativamente, literalmente. E então ele acrescenta, quando as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Os filhos de Deus, Ben Elohim em hebraico, não são humanos do futuro, nem invenções de expressão poética. Eles não são substitutos simbólicos de reis ou profetas. Eles não são descendentes de Adão, porque Adão ainda não havia sido formado do pó. Isso foi antes da humanidade, antes do pecado, antes do jardim. E, no entanto, havia uma plateia. Eles não construíram o mundo, mas o viram surgir. Eles não acenderam as estrelas, mas celebraram quando elas foram acesas. Eles não mudaram o Éden, mas se alegraram quando a vida foi proferida no vazio. Esses filhos de Deus estavam presentes não apenas como espectadores, mas como participantes da celebração divina. Seres criados antes do tempo, que entendiam o que estava acontecendo porque reconheciam a voz que proferia. O termo filhos de Deus raramente aparece no Antigo Testamento, mas, quando aparece, sempre marca uma colisão entre reinos, entre o visível e o invisível, entre o eterno e o temporal. E em Jó 38, não estamos lendo poesia em busca de inspiração. Estamos lendo uma transcrição da história do céu. Não foi apenas a terra sendo mudada, foi o momento em que a eternidade se revelou por um breve instante, quando a realidade espiritual se infiltrou na criação física. E para aqueles que têm olhos para ver, abre um novo entendimento. A criação nunca foi um evento centrado no homem. Foi cósmica, foi testemunhada, foi anunciada com gritos da sala do trono de Deus. O que levanta uma pergunta que muitos nunca ousaram fazer. Se os filhos de Deus existiam antes da criação, por que foram criados? E qual o papel que eles desempenham na sua história? Agora mesmo, porque este não foi apenas o começo deles. Pode ser a nossa herança. A Bíblia não desperdiça palavras. Quando chama alguém de filho de Deus, não é casual. É um título de proximidade, de origem, de status, de designação divina. Portanto, quando o próprio Deus se refere a seres que já estavam presentes antes da existência da terra, devemos prestar atenção. Eles não eram anjos como os imaginamos, mensageiros alados e brilhantes, com harpas nas mãos. Não eram arcanjos com nomes conhecidos pelos estudiosos medievais. Não eram ancestrais. Não eram mitos. Eram filhos. No hebraico antigo, o termo é Ben Elohim, filhos do Altíssimo. Esta frase aparece apenas em alguns momentos sagrados. Item em Jó 1:6 e Jó 2:1, quando esses seres se apresentam perante o Senhor em conselho divino, ao lado do próprio Satanás. Item em Gênesis 6,2 pouco antes do dilúvio, onde esses filhos de Deus interagem com as filhas dos homens, produzindo uma linhagem híbrida. Item em Jó 38, onde sua existência precede até mesmo o universo. Essas aparições não são alegorias, não são floreios poéticos. São rupturas na narrativa, momentos em que o reino invisível colide com o nosso. E a cada vez, a presença dos filhos de Deus marca um ponto de virada na história espiritual da criação. Então, quem eram eles?
Muitos teólogos ao longo da história, Agostinho, Aquino, Spurgeon e até Calvino, convergiram para uma conclusão: esses seres faziam parte da hoste celestial original. As primeiras inteligências criadas não nasceram da matéria, mas se formaram em espírito. Eles eram conscientes antes do tempo. Eles foram testemunhas da criação. Eles foram guardiões da ordem divina, mas não eram meros servos. Eles não eram chamados de malachim, a palavra hebraica para mensageiros ou anjos. Eles eram chamados de filhos. Essa palavra muda tudo, porque filho fala de relacionamento, de origem, de status dentro de uma casa, não como escravo, mas como membro da família. Eles não eram mensageiros do céu. Eles faziam parte da casa de Deus no reino espiritual, seres de posição, de papel, de propósito. E as escrituras sugerem que eles não eram todos iguais. Alguns eram leais, alguns cairiam mais tarde, alguns influenciariam nações, alguns enfrentariam o julgamento, mas todos eles, cada um, estavam à beira da eternidade quando o cosmos foi criado pela palavra. E a questão agora não é apenas quem eles eram, é porque eles importavam. Porque se esses seres estavam presentes antes de nós, então não somos o começo da história, somos a sua continuação. E algo nessa verdade nos chama de volta, não para temê-los, mas para entender nosso lugar no que veio depois deles. Ao longo dos séculos, essa frase, filhos de Deus, tem gerado intenso debate. Não porque a Bíblia seja obscura, mas porque a tradição humana muitas vezes tem lutado para aceitar o que o texto afirma claramente. Alguns estudiosos insistem que esses filhos devem ser humanos, juízes justos ou reis poderosos. Eles citam salmos poéticos, visões proféticas, argumentando que a linguagem é simbólica, que a Bíblia está simplesmente falando de líderes nobres, ou talvez dos fiéis entre os homens. Outros apontam para a teologia cristã e dizem que esses filhos de Deus representam os crentes, aqueles que são espiritualmente adotados na família de Deus pela graça. Eles leem passagens do Novo Testamento e então tentam aplicar esse significado retroativamente a Jó ou Gênesis, como se a redenção já tivesse ocorrido antes mesmo da humanidade existir. E há vozes, seculares e acadêmicas, que rejeitam completamente o termo. Afirmam que a Bíblia está tomando emprestado do mito mesopotâmico, que filhos divinos eram apenas dispositivos literários copiados da tradição cananeia ou babilônica. Mas há um problema mais profundo com todas essas interpretações. Nenhuma delas se encaixa na linha do tempo. Em Jó 38, Deus está falando de um momento antes do início dos tempos, antes do homem, antes de Israel, antes de qualquer nação, tribo ou aliança. Nenhum rei havia sido coroado ainda, nenhum juiz havia sido nomeado, nenhum crente existia para ser adotado, nenhum mito havia sido escrito para plagiar. Este momento, esta revelação sagrada, descreve uma audiência pré-humana, seres reais, inteligências espirituais, criados não do pó, mas do sopro divino. O texto não sugere isso. Ele declara: os filhos de Deus gritaram de alegria quando a criação foi formada. Eles não foram inventados por metáfora. Eles estavam lá. Negar isso é nivelar a profundidade das Escrituras em algo mais confortável, mais administrável, mais explicável. Mas, ao fazer isso, perdemos algo precioso, a grandeza da ordem cósmica de Deus. E talvez seja exatamente por isso que algumas tradições evitaram completamente esse tópico. Porque se admitirmos que esses seres existiram antes de nós, então também devemos admitir que entramos em uma história já em andamento. E isso significa que não somos o centro. Essa verdade humilhante sempre incomodou os orgulhosos. Mas para aqueles dispostos a aceitá-la, algo extraordinário acontece. A Bíblia se abre mais amplamente. O mundo espiritual se torna mais claro. E o Criador não aparece como autor de uma espécie, mas de um vasto reino multidimensional que começou muito antes do Éden florescer. Há uma tentação, especialmente na teologia moderna, de humanizar tudo que a Bíblia diz, de traduzir o misterioso em metáfora, de explicar o sobrenatural em termos de cultura, política ou psicologia. Mas quando nos aproximamos do texto de Jó 38, esse reducionismo desmorona. Porque o momento descrito ali não é simbólico, é cósmico, é real. O próprio Deus está falando, não por meio de um profeta, não por meio de uma parábola, mas diretamente. E ele faz a Jó uma pergunta que só faz sentido se levarmos ao pé da letra. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? E mais importante, quando todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ainda não existem nações, não existem templos, não existem leis, não existem humanos. E, no entanto, existem testemunhas, seres que responderam não com silêncio, mas com alegria, não com medo, mas com celebração. Se estes eram meros reis ou profetas, de onde vieram antes da própria criação? Se eram homens justos, como poderiam existir antes do primeiro homem? A linguagem é precisa. A palavra é Ben Elohim, filhos de Deus, não servos, não seguidores, não metáforas. A gramática hebraica aqui não permite alegorias. Não há licença poética. Os filhos de Deus não são tipos, são entidades. Tentar forçá-los a uma categoria humana não apenas enfraquece o texto, o viola.
Mesmo em Gênesis 6, quando a frase reaparece, as implicações são diretas demais para serem ignoradas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram por esposas. Isso não é uma metáfora espiritual, é uma incursão espiritual. E este é o padrão consistente. Sempre que os filhos de Deus aparecem no Antigo Testamento, algo celestial está se cruzando com o terreno. Algo antigo está se cruzando com algo temporário. Chamá-los de humanos não é apenas impreciso, é uma recusa em aceitar a cosmovisão sobrenatural da Bíblia. E talvez esse seja o ponto. Porque, durante séculos, certas tradições temeram o mistério das Escrituras. Elas editaram, suavizaram ou reinterpretaram partes da Bíblia que pareciam muito desconfortáveis, muito estranhas, muito antigas. Mas, ao fazer isso, eles também fecharam a porta para uma das verdades mais profundas de toda a criação, que antes do homem existir, havia majestade, que antes da queda de Adão, havia um mundo que já se movia, que já adorava, que já estava cheio de propósito. E se apagarmos isso, não perderemos apenas a teologia, perderemos a maravilha. Se Deus é o autor de todas as coisas, então nada na criação é acidental. Cada ser, cada força, cada espírito existe com intenção. E os filhos de Deus, aquelas testemunhas celestiais que se colocaram diante do tempo e assistiram a terra tomar forma, não foram feitos para o espetáculo. Eles foram criados para algo muito mais profundo. A primeira coisa que devemos entender é esta: a adoração existia antes da humanidade. Em Jó 38, quando os filhos de Deus gritaram de alegria, eles não estavam reagindo por ignorância. Eles não eram espectadores maravilhados com algo desconhecido. Eles eram participantes de um plano em desenvolvimento que eles já reconheciam. Sua alegria não era surpresa, era reconhecimento. Eles conheciam a voz que trovejava sobre o vazio. Eles conheciam a ordem que emergia do caos. Eles conheciam a presença que caminhava pelo abismo e invocava a luz. Isso nos diz que esses seres, embora não divinos, eram relacionais. Eles não eram como as estrelas, as montanhas ou os oceanos. Eles eram conscientes, intencionais, projetados para responder. E como eles responderam? Com adoração, com som, com reverência. Este era o seu propósito: contemplar a glória de Deus e magnificá-la de volta para Ele. Eles foram criados para ser um coro espiritual ecoando pela eternidade, não por compulsão, mas por revelação. Sua adoração foi a primeira criação sonora já ouvida. Antes que os pássaros cantassem, antes que o trovão estalasse, antes que o homem falasse, eles gritaram. Mas não para por aí. As Escrituras sugerem que esses seres também receberam posições, atribuições e autoridade. Em Jó 1 e 2, eles se reúnem em conselho divino diante do trono de Deus, implicando hierarquia, deliberação e responsabilidade. Em Deuteronômio 32, 8, versão dos manuscritos do Mar Morto, somos informados de que, quando Deus dividiu as nações, ele estabeleceu seus limites de acordo com o número de filhos de Deus, sugerindo que esses seres tinham jurisdição na arquitetura espiritual da terra. Eles não eram ociosos. Eles não eram ornamentais. Eles eram administradores de uma ordem divina que antecede a nossa própria existência. Sua criação não foi uma nota de rodapé na linha do tempo divina, foi o ato de abertura. E quando vemos isso, uma questão mais profunda começa a surgir. Se eles foram criados primeiro, e se eles tinham propósito, inteligência e adoração, porque Deus nos criou, o que a humanidade poderia oferecer que esses seres gloriosos não pudessem? A resposta não diminui seu propósito. Ela revela nosso destino. Antes que as estrelas começassem seu brilho silencioso, antes que o vento soprasse sobre uma paisagem, antes que as vozes humanas aprendessem a chorar, rezar ou cantar, houve um som que não veio da terra, mas ecoou pelo céu. Um grito não de medo, nem de confusão, mas de pura alegria. E todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Jó 38, 7. Isso não era simbólico. Esta foi a primeira resposta audível na história da criação. O próprio universo acabará de ser posto em ordem pelo sopro de Deus, e a resposta do reino celestial não foi silêncio. Foi adoração, não reverência sussurrada, não admiração particular, mas um grito, uma explosão de celebração de seres que reconheceram a assinatura de seu Criador escrita na estrutura de uma realidade recém-nascida. E isso importa, porque a adoração não foi inventada pelo homem. Não nasceu em templos, igrejas ou coros. A adoração começou no reino invisível, como o primeiro instinto de todos que contemplavam a glória crua de Deus. O termo hebraico usado para gritou em Jó 38 implica volume, intensidade e exclamação coletiva. Estes não eram seres solitários cantarolando baixinho em cantos do cosmos. Este foi um coro do céu irrompendo em reverência sincronizada e profunda. Não foi uma performance. Não foi ensaiado. Foi uma resposta. Eles viram a ordem surgir do caos e clamaram. Eles viram os fundamentos da terra se firmarem e romperam em louvor. Eles viram as impressões digitais do eterno se fixarem na trama do tempo e do espaço e cantaram que as estrelas mais tarde ecoariam em silêncio. Isso nos diz algo profundo. A adoração é mais antiga que a humanidade. É mais profunda que a melodia.
É mais do que liturgia ou ritual. É a resposta natural de um espírito criado majestade revelada de seu Criador. E naquele momento, antes que o homem existisse, antes que o pecado se corrompesse, antes que as vozes pudessem mentir ou os corações pudessem endurecer, a adoração ainda era o ato mais natural do universo. Aquele que moldou o cosmos, não em física, mas em significado. Porque em um universo cheio de massa, matéria e luz, o que lhe dava peso era a reverência. E se os filhos de Deus, com toda a sua glória, responderam com tanto temor, o que isso diz sobre nós, que agora carregamos a imagem daquele que eles adoravam? Se a criação não começou conosco, se não fomos os primeiros a testemunhar a glória de Deus, então por que estamos aqui? Que lugar a humanidade ocupa em um universo já vibrante com inteligência celestial, com antigos filhos de Deus gritando antes mesmo que nós sequer conhecesse a respiração? Para alguns, isso pode soar ameaçador, até mesmo humilhante. Mas para aqueles que olham mais profundamente, isso revela não um rebaixamento, mas um desígnio. Porque o mesmo Deus que formou aqueles seres em espírito, também formou você em carne, e não como uma reflexão tardia, não como um reparo de algo quebrado, mas como uma continuação, um novo capítulo em uma história que começou muito antes de Gênesis 1:1. Você não foi criado na ignorância do que veio antes. Você não foi projetado para competir com eles. Você foi colocado em um mundo outrora testemunhado pelos filhos de Deus para realizar algo que eles não puderam. Eles foram feitos para adorar à distância. Você foi feito para caminhar com Deus no jardim. Eles contemplaram o seu poder. Você foi formado para carregar a sua imagem. Este é o mistério. Que o mesmo Criador que invocou galáxias e atribuiu papéis a seres espirituais, escolheu moldá-lo do pó, soprar em você o seu próprio fôlego, colocar em você a capacidade não apenas de testemunhar a glória, mas de carregá-la. Você não é um eco de seres angelicais. Você não é um substituto para observadores caídos. Você é a expressão visível de um Deus invisível, feito para habitar onde espírito e matéria colidem. É por isso que conhecer os filhos de Deus importa. Por quê? Uma vez que você entende o que veio antes de você, você começa a compreender o peso do que lhe foi confiado. Você não é o início da adoração, mas você foi feito para continuá-la, com corpo e alma. Você não é o primeiro a caminhar sob o olhar do céu, mas você foi feito para caminhar com o Rei do Céu. E quando compreendemos nosso lugar nesta arquitetura divina, não como a origem, mas como a intersecção entre o espírito e o pó, paramos de fazer pequenas perguntas. Paramos de viver como acidentes. Começamos a caminhar como que realmente somos. Portadores da glória, nascidos do mistério, chamados a reinar onde a eternidade toca a terra. Agora você sabe, a criação não começou em silêncio. Começou com o rugido do céu, não com humanos, mas com filhos de Deus, seres celestiais à beira da eternidade, observando a voz do Todo-Poderoso moldar a própria realidade. A existência deles não nos torna menores. Ela revela quão vasta esta história realmente é. E, no entanto, em toda aquela majestade cósmica, você foi escolhido para carregar a sua imagem. Você não foi o primeiro capítulo, mas você é o mais perigoso. Por quê? Ao contrário deles, você não foi feito apenas para testemunhar a glória. Você foi feito para se tornar um recipiente dela. Mas agora temos que fazer a pergunta que ninguém quer fazer. O que aconteceu depois? Porque nem todos os filhos de Deus permaneceram leais. Alguns caíram. E quando caíram, caíram em nosso mundo. Houve uma guerra, não na terra, mas no céu. E o campo de batalha, um dia se tornaria nossa história. No próximo episódio, você verá como essa guerra moldou o Éden, como a queda de seres antigos desencadeou uma fratura espiritual que ecoa até hoje. Isso não é folclore. Esta é a parte das escrituras que a maioria das pessoas ignora, porque é muito desconfortável de encarar. Mas você está aqui, e você está pronto. Clique no próximo vídeo na sua tela agora mesmo. A verdade é mais profunda do que você imagina. E antes de ir, se isso despertou algo em seu espírito, deixe um like. Se quiser se aprofundar, inscreva-se e ative as notificações. Há mais por vir, muito mais. Este é apenas o começo. Estamos apenas começando. Até a próxima. Ande na verdade. Você faz parte de algo muito mais antigo e muito maior do que você jamais imaginou.